Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast. E hoje eu estou muito feliz por ter uma convidada tão especial. Eu tive a oportunidade há um ano atrás de fazer uma live com ela e eu fiquei impactada com a história de vida e principalmente porque eu senti nela pureza, um coração realmente humilde. E foi um encontro tão delicioso e hoje eu estou aqui revivendo esse momento, podendo conhecer ela pessoalmente. Então eu quero que você possa aproveitar, porque assim como ela impactou a minha vida através da história dela e hoje tem impactado tantas vidas, eu quero que você conheça a mentora, psicanalista e escritora Roberta Sara. Seja muito bem-vinda, Roberta. Para mim é um prazer ter você aqui. E eu falo de coração que eu amei te conhecer porque eu senti muita humildade. E aquele dia na live eu pude sentir assim a presença de Deus na sua vida. Às vezes a gente conhece pessoas, mas como é importante quando a gente sente realmente a verdade, né? Sim, a presença de Deus. E eu pude sentir isso aquele dia e é uma honra ter você aqui. E fala um pouquinho pra gente da sua história, né? Eu sei que assim, hoje você passou por tantas coisas, mas hoje todas essas cicatrizes suas têm sido um instrumento de Deus para restaurar tantas vidas. Eu vejo assim um exército, né, de mulheres sendo curadas, saradas através daquilo que você viveu e da cura que Deus te fez viver. Então conta um pouquinho pra gente da sua história. Primeiro é uma honra, uma alegria poder estar aqui. Eu falo que tem pessoas que a gente encontra e tem pessoas que Deus nos apresenta. Verdade. Eu tenho certeza que você, Milena, é essa pessoa, essa conexão divina pelos propósitos do Senhor que vão muito além do que a gente imagina. Então eu quero te agradecer por esse carinho e agradeço a Deus porque Ele realmente nos conectou. É uma honra estar aqui também com você e poder contribuir um pouquinho com a sua jornada de vida através da minha história, através do nosso bate-papo, através da vida do que a gente aprende. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu aprendo muito por ouvir histórias. Eu amo, até recebi o seu livro de presente e já comecei a folhear ali. Eu falei, queria até ter mais tempo agora para poder ler antes de encontrar com ela. Eu estou de férias, eu estou aqui curtindo Campos do Jordão. E eu amo aprender, eu aprendo muito através de histórias. Eu acho que as histórias, elas trazem uma conexão tão próxima, onde a gente fala assim, poxa vida, é isso aí, parece que ela está descrevendo a minha história. E aí a gente, parece que um fio de esperança se acende em nós. Então eu espero que através desse bate-papo, dessa conversa tão gostosa, realmente um fio de esperança se acenda em você, para você ter a certeza de que tudo que você passou, por pior que tenha sido, o Senhor é capaz de transformar a sua vida, a sua história e realmente reconstruir e permitir aí que você viva aquilo que você nunca imaginou viver. É o que eu vivo hoje, sabe, Milena? É a vida que... o propósito, sabe? O que o Senhor tem me permitido caminhar hoje, através de tudo que eu passei, eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse ter alegria quando só foi tristeza. Quando eu pudesse, sabe, transformar aquilo que foi dor num grande propósito. A vida é perfeita? Não. A minha vida tem desafios, a minha vida também tem problemas, normal. Mas a gente vai amadurecendo na jornada e a gente vai entendendo que até mesmo os desafios que se apresentam diante de nós, se nós soubermos aproveitar, uau, como a gente vai se tornando um ser humano melhor. Então, falar um pouquinho da minha história é falar de uma história que começou com muita dor, que começou com algo que a gente pensa, não vai dar nada de bom? O que vai ser dessa pessoa? A minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade. Ela era uma adolescente órfã, a mãe dela tinha morrido quando ela tinha 9 anos e o pai era alcoolista. No meio de 9 irmãos, ela era uma das 3 menores, então ficou largada mesmo na casa de um, de outro. Então, quando a gente fala da nossa história, eu gosto sempre de pensar o que veio antes de nós, porque a gente não nasceu assim, né? Primeiro, como espírito, a gente veio do Senhor. Nós somos fruto do desejo de Deus para nós. Nós somos fruto do desejo do nosso Criador. Mas nós temos uma história terrena. E essa história, ela nos conta uma história. Que a partir do momento em que nós olhamos para trás, nós precisamos pensar, mas será que foi assim mesmo? Ou que recursos que os meus pais tinham para fazer diferente? Então aí a gente faz o quê? Ressignifica a nossa história. A dor não muda,
É o que eu falo, não tem como voltar ao passado e apagar a dor que a gente viveu, ou apagar a história. Sim. Mas tem como a gente dar um novo sentido para essa dor, ou seja, eu acho que eu ouso dizer sim, que a dor é apagada, a história não, mas a dor sim, quando a gente permite que Deus caminhe conosco juntamente com todas as ferramentas que a gente hoje tem disponível, que é psicólogos, que são profissionais também, estudar e entender um pouco sobre a saúde mental também é importante. Né? Então esse é o caminho, vamos dizer assim, onde a gente vai encontrando as respostas do porquê a gente sofreu. Tem muitas pessoas hoje presas, né, em dor em relação a pai e mãe, né, e assim, porque agiu assim comigo, porque fez isso. Você acredita que um dos caminhos para realmente essa cura é você conhecer a história deles? Sim, exatamente, porque hoje, quando eu conto a minha história, o meu início de cura emocional começou em 2012. Eu sempre fui cristã desde os meus 5 anos de idade, quando a minha mãe teve um primeiro encontro com Jesus. Então, cresci na igreja, no contexto da igreja, mas não se falava de cura emocional ou de olhar para a história de vida. Então, aparentemente, porque eu vou à igreja, então tudo deveria estar resolvido, mas e o olhar para si, e o olhar para essa história? Então, eu ignorava isso. Quando, em 2012, Deus me colocou nesse caminho como um convite mesmo para olhar para mim, para olhar para essa minha história, eu ainda olhava com dor. Eu ainda olhava, e a gente vai passando por etapas, sabe, Milena? Tipo, assim como um bebê que ele precisa de uma intenção maior da mãe e do pai e dos seus cuidadores no início para ele sentir que ele é amado. Sim. O bebê, ele tem, a gente estava até falando sobre ter filhos aqui antes, e eu gosto muito de comparar a nossa vida espiritual e emocional nessas escalas da nossa vida humana mesmo, biológica. Sim. Então, o bebê, ele não tem muito entendimento quando ele nasce, ele precisa todo o tempo ser afirmado, ele precisa todo o tempo da presença da mãe, desse acolhimento, desse eu estou aqui por você. Quando a gente não recebe isso dos nossos pais, então a gente fica com um buraco na nossa alma, algo que falta e que nos torna esse bebê emocional ou essa criança emocional que a gente se comporta lá aos 30, 40 anos dessa forma. Então, assim, eu não fazia essa relação. Então, quando eu comecei esse processo de cura, eu vejo que eu ainda exigia da minha mãe, que não estava mais viva, porque a minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade, mas emocionalmente falando, eu ainda tinha buracos. Então, é um processo da gente ir se preenchendo, é um processo da gente ir se curando. Então, aí quando a gente conta a nossa história, a gente vai percebendo o nível de cura que a gente alcançou e o nível de maturidade emocional que a gente está a partir da nossa fala, a partir do nosso diálogo. Sim. Então, a história que eu trazia, eu sinto que ainda tinha dor. A narrativa que eu apresentava ainda era, eu faria diferente do que minha mãe fez. Minha mãe falhou nisso ou faltou naquilo. Sem ainda olhar muito para a história da minha mãe. Por quê? Porque a criança, ela é egoísta, isso é natural da criança. E a criança, então, ela olha para as suas necessidades. Então, naquele momento de início de processo de cura, eu ainda olhava muito para as minhas necessidades. E a partir do momento que eu fui olhando para a história de vida da minha mãe, a partir do momento que eu fui imaginando e me colocando na cena, na situação, no contexto, uau, a gente se cala. E outra, um detalhe muito importante, nós estávamos falando aqui antes também, né, a questão da maternidade. Como a maternidade foi me ensinando sobre a relação de Deus comigo como um pai e também me curando sobre a história de vida com a minha mãe. Porque eu ia me deparando com situações em que, quando eu percebia, eu tinha feito num cenário diferente, numa situação diferente, mas a mesma raiz da dor do que eu recebi da minha mãe. Então, um exemplo, talvez um abandono. Minha mãe, eu vivi muitas situações de abandono emocional, de negligência, e hoje muitos pais estão negligenciando e abandonando emocionalmente seus filhos através do celular. Então, assim, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô em casa. Tá em casa intencionalmente, de corpo presente, ou está em casa e está mergulhada nesse mundo onde eu não estou pelo outro, onde eu não estou escutando o outro. Então, eu fui me deparando em que
né, numa forma moderna, vamos dizer assim, que eu também não conseguia me conectar emocionalmente com as minhas filhas. Então, a partir do momento que o Senhor me permitia ver os meus erros, é como que se eu pensasse assim, quem sou eu para criticar minha mãe? Quem sou eu para culpar a minha mãe? Então, ver os meus erros também foi me curando da dor dos erros que minha mãe cometeu comigo. E também me colocando num caminho de consciência de eu preciso fazer diferente. Porque a gente só consegue romper o padrão quando a gente olha para esse padrão, quando a gente identifica esse padrão e mais, não quando a gente rejeita, quando a gente... Enquanto a gente fica assim, ok, tá, eu já consigo enxergar os meus pais dessa maneira, meu pai foi bruto, ou meu pai foi ausente, ou meu pai foi super protetor, é cada um com a sua história. Ok, você entendeu o cenário, só que você está rejeitando. Enquanto você não aceita a pessoa como ela é, ou aceita a situação como foi, não que eu vou aceitar aquilo de concordar e querer continuar vivendo viver assim. A realidade, exato, né? É não negar. Sim. É não negar o que foi, a história que foi, a pessoa como era ou que é. Porque muitos pais não estão num caminho de transformação. De repente, é você que está trilhando um caminho de mudança e você fala, puxa vida, mas os meus pais não vão compreender. Talvez eles não realmente vão compreender. Mas a partir do momento que você consegue entender, a tua história de vida vai mudando e a partir dos seus descendentes, da sua geração. E isso, de alguma forma, acaba alcançando eles. Então, é uma cura que eu vejo realmente geracional. E como é poderoso isso, né? Como você está falando, assim, às vezes a gente atende em consultório tantas pessoas que vêm com tantas coisas e tem aquele senso de fidelidade em repetir os padrões, né? Como você falou, quando começa a mudar, às vezes uma crítica da mãe, uma crítica da família, a crítica das pessoas, a pessoa começa a se sentir mal desse caminho, né? Às vezes eu escuto das meninas, das mulheres que eu atendo, assim, como se elas fossem fracas por vir buscar ajuda. E como, na verdade, é totalmente o oposto. Porque a gente precisa ser muito mais forte para romper um padrão do que simplesmente continuar. E quando a gente rompe esse padrão, a gente traz uma cura não só para as nossas vidas, mas assim como você falou, para toda a nossa geração. Sim. Se eu rompo um padrão hoje, a minha filha, o meu filho não vai precisar lutar contra isso que eu lutei, né? Os filhos deles. Então, assim, o poder de uma atitude de realmente querer essa mudança transforma toda a geração. É um legado que a gente deixa, né? E você fala, né? Você falou aí um pouquinho sobre você se sentir abandonada, né? E também como isso é forte, porque você estava falando da geração de hoje e como nós hoje somos uma geração muitas vezes de filhos órfãos de pai presentes, né? Exato. São pessoas que estão ali, moram na mesma casa, mas muitas vezes o filho não se sente visto, não se sente amado, não se sente priorizado. E isso a gente às vezes fala e é dentro do contexto, inclusive de igreja, né? Inclusive às vezes de líderes que muitas vezes os filhos acham que, nossa, meus pais cuidam de todo mundo, menos de mim. Exato. E quantas histórias, né, a gente escuta assim. E eu tenho várias perguntas para te fazer. Mas primeiro, assim, como perdoar o pai, né, a mãe? Se você quiser contar um pouquinho da sua história, de como você se sentiu abandonada ou negligenciada, mas como você conseguiu perdoar? A minha mãe, voltando lá para a situação de 16 anos, ela grávida de mim, ela trabalhava num restaurante, era funcionária de um restaurante e o dono, que era 20 anos mais velho que ela, violentou ela sexualmente e foi nesse contexto que a minha mãe engravidou. Então, olha que situação pesada, vamos dizer assim. Imagina para ela, uma adolescente sem mãe, sem pai, sem nenhum apoio emocional, sem nenhuma rede de apoio, o que eu vou fazer com essa criança? E ali ela ainda arriscou falar para ele que estava grávida, achando que talvez ele pudesse assumir.
E ele disse, não, dou dinheiro para você tirar essa criança. E ela tentou o aborto, porque naquele desespero era talvez o único caminho que ela enxergou, mas Deus já tinha um plano estabelecido sobre minha vida, né? Eu amo a passagem de Salmo 139, versículo 13, que vai dizer que o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Então, eu falo que ali poderia não haver o desejo dos meus pais terrenos sobre a minha vida, mas já existia a voz, a vontade e o sopro de vida do meu Criador. Uau. Então, foi essa verdade que me curou muitos anos depois, porque o que acontece? O que a gente vive como experiência, e você como psicóloga sabe muito bem disso, o ambiente, os sentimentos e o que é expresso para nós, conta essa história. Então, qual foi a história que me foi contada e que eu senti como ser humano desde o ventre da minha mãe? Ninguém me quer. O meu pai não me quer, a minha mãe não me quer, ou seja, eu não sou bem-vinda neste mundo. Então, a gente se encarrega esse sentimento de inadequação, esse sentimento de não aceitação, e isso foi até muitos anos da minha vida. Mas ali naquele desespero da minha mãe, tipo, o aborto não deu certo, o que eu vou fazer? Ela gostava de um rapaz, isso era no Rio de Janeiro, esse restaurante que ela trabalhava, a concepção que ela teve ali de mim e tal. E em São Paulo tinha um rapaz que ela gostava muito, que morava ao lado da casa de uma irmã dela. E ela ali tinha tido, assim, sabe, um trelelezinho com ele e tal. E a mãe desse rapaz era uma mulher muito boa, que gostava muito da minha mãe, uma mulher muito acolhedora. Então, minha mãe acho que pensou, vou falar que a Roberta é filha dele. Porque aí, pelo menos, tem ali aquela... Um pai, né? Um pai e tem aquela mulher que pode ajudar, que é a mãe, exatamente. E quando ela foi falar pra ele, ele não acreditou, claro. Eles não tinham um relacionamento fixo, sério. Ela tava nessa ponte aérea, sempre... ou ponte aérea, nem sei, acho que era ônibus, né? Mas pela situação, mas enfim, estava sempre entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Ele não acreditou, só que a mãe dele falou, não, você vai registrar essa criança porque ela precisa de um suporte. Então, eu creio também que foi o caminho que Deus preparou naquele cenário onde não havia saída. E essa mulher, ela realmente ficou ali por mim, a minha mãe pediu que ela cuidasse de mim, então eu fui criada pela minha avó, que não é avó biológica, avó de criação até os meus 5 anos. Porém, toda essa história que eu estou te contando é um spoiler já, porque até os 11 anos de idade eu não sabia dessa história. Entendi. Até os meus 11 anos, eu sou filha dessa mãe, eu sou filha desse pai, um pai que não me vê, um pai que é distante, um pai que eu só sei quem é, ele é meu pai, mas eu não tinha esse contato, até porque logo depois que minha mãe engravidou de mim, passou um tempo, ele estava namorando sério, ele também engravidou a namorada dele, se casaram e estão juntos até hoje com uma linda família. E, então, ele não teve essa condição de pai, essa função de pai. A minha avó não era casada, ela já era separada por também abuso físico, então eu não tive a figura paterna, nunca vivi com a figura paterna. Quando eu estava com 5 anos, e nesse período eu não lembro da minha mãe me ver, não tenho lembrança. A minha avó hoje conta, outro dia até estava resgatando um pouco essas histórias. Ela ainda é viva, ela tem 90 anos, olha, coisa mais linda, E é a minha avó, o que eu falo, é a família que Deus me deu, que Deus escolheu para mim. E eu estava falando, vó, como que era? Minha mãe vinha me ver, não vinha? Ela falou, olha, vinha, era poucas vezes, vinha, mas quando ela vinha, você se escondia dela. E ela, assim, era muito dura com você, né? Levava você pro banheiro para bater em você e tal. Então, minha mãe, ela tinha essa dificuldade na expressão do amor, na expressão da conversa, da conexão. Então, já era uma relação um pouco, né, complexa. Mas quando eu tinha 5 anos, ela se converteu, ela aceitou Jesus. E acredito que ali foi um novo caminho de deixa eu consertar, deixa eu tentar consertar os meus erros. Então, houve uma intenção da parte dela de levar eu para morar com ela, mas ainda não tinha estrutura. Novamente, não tinha ainda um casamento, rede de apoio, nada. E quando ela conhecia alguém, por exemplo, que nem eu conheci você agora, eu contava a minha história para você e você ficava com dó de mim e falava, vai trabalhar e deixa que eu cuido da sua filha. Era mais ou menos assim. Então, ela conhecia alguém hoje, daqui a pouco eu já estava na casa dessa pessoa, mas ela não estava lá. E eu ficava em ambientes onde eu não conhecia, não me lembro da minha mãe me explicar por que eu tinha que estar naquele lugar, quem eram aquelas pessoas. Então, o meu inconsciente interpretava isso como abandono. Poxa vida, eu estava lá na casa da minha avó. Me pegou e tá me deixando em outros lugares que eu não conheço. Era sua família, você já estava acostumada. Era só minha avó, mas era ali, né? Não via meu pai, já tinha essa questão da rejeição paterna, mas eu tinha um lar, um ambiente, uma casa que tinha um cuidado.
né? E de repente eu vou pulando de galho em galho, morando na casa de um, na casa de outro. E nessas casas que eu morei, desde a primeira casa, com 5 anos de idade, eu fui vítima de abuso sexual. Então não bastasse a questão da rejeição, a questão do abandono, ainda teve a questão do abuso, que aí traz aquela sensação de mais abandono ainda. Sim. Porque eu tô sem proteção, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém que me veja, eu não tenho ninguém que me defenda. Então a gente carrega esses sentimentos, né? E ali por volta dos 11 anos de idade, então eu ia passando de casa em casa, hora eu estava com a minha mãe, mas hora eu estava na casa de um, na casa de outro. Com 11 anos de idade, eu voltava das férias da casa da minha avó, porque eu continuei com contato com a minha avó, esporadicamente eu ia passar umas semanas lá, principalmente nas férias eu pedia muito para minha mãe. E eu voltava das férias ali e via o meu pai com um gesto de carinho com a minha irmã, que era muito próxima da idade de mim, que eu acreditava que era minha irmã, e eu fiquei muito triste, muito revoltada até, no sentido de por que ele tem atenção, por que ele pega ela no colo, por que ele, né, ele não me ama, e aquele drama, porque obviamente a dor era muito grande e eu expressei ali. E acho que minha mãe, ao ver esse meu desespero emocional, ela quis trazer uma solução e ela, nem chora por ele não, porque ele nem é seu pai. Não, simples, simples, né? Assim. Bem básico. Nossa. E aí ela me conta toda essa história, que na verdade, meu pai era um patrão dela, que ela viveu essa experiência, engravidou. Eu tinha 11 anos, E que ela tentou o aborto, mas não deu certo. Que eu não nasci na data que o meu documento tá ali, que eu nasci 2 meses antes, que ela teve que mentir para enganar o meu pai. Blá, blá, blá. E aí ela me conta toda essa história. E o que a gente faz com isso com 11 anos, Milena? Imagina, gente. Ainda mais assim, né? Dessa forma, sem um preparo. Exato, né? É uma agressão psíquica. É muito conteúdo para uma estrutura psíquica que não tem como a pessoa suportar. Então, a gente guarda no porãozinho da alma, a gente guarda naquele lugar secreto, escuro e deixa lá. Então, eu lembro que ela terminou, inclusive, falando tudo isso. E agora, se você quiser comemorar o seu aniversário a partir do ano que vem, em maio, tá tudo bem. Tá tudo bem, tipo assim. E logo depois ela se envolveu com um rapaz, ela adquiriu o vírus do HIV, e aí depois... e conheceu, esse homem morreu, e aí depois ela conheceu um outro homem, engravidou dele, casou. A minha mãe, ela tinha uma questão muito com a dependência emocional. Hoje eu entendo, tanto que eu tenho buscado estudar bastante sobre esse assunto. Porque até dói um pouco falar sobre isso, mas como a mulher... Não, homem e mulher também, mas eu tenho focado muito nessa dor da dependência emocional da mulher. Como ela se anula e como ela anula tudo à volta dela por causa dessa necessidade de ser amada. Então, ela faz escolhas erradas, ela se sujeita a muitas coisas. Então, ela se sujeita a relações abusivas, ela se sujeita a ser maltratada, a ser, sabe, um homem grosseiramente tratar ela. Ou a gente vê tantos casais e a dinâmica dos casais, a maneira como o homem trata a mulher, e a gente às vezes pensa, nossa, mas por que essa mulher aceita isso? É por conta dessa falta, dessa dependência emocional. Então, a minha mãe, ela foi assim, apesar dela ter Jesus, ela não tinha nenhum conhecimento nessa área emocional. E ela só repetia padrão, ela só repetia dor e ela buscava ser amada e aceita. E com isso, quando ela conhecia alguém, ela mergulhava. A vida dela era viver para aquela pessoa. E nunca olhava para mim. Então, ela nunca tinha esse olhar para as minhas necessidades, o que fosse importante. E quando ela casou com esse homem, eu pensei, agora a gente vai ter uma família, agora eu vou ter alguém para chamar de pai. E eu me entregava mesmo facilmente, assim, sabe? De tipo, no lugar de filha. Então, eu já comecei logo a chamar ele de pai, já abri meu coração. A gente vai ser uma família e tá tudo bem, minha mãe grávida, que legal e tal. E aí ele começou também a abusar sexualmente de mim por 3 longos anos, de formas bem intensas e violentas, que foi aumentando com muita coerção, com muita ameaça, trazendo inclusive a religião nesse meio, usando da religião para ameaçar. Ele era cristão também? Por causa da minha mãe, ele passou aí na igreja, se batizou e até era diácono da igreja, mas tipo assim, caráter não tinha sido transformado, obviamente, né?
Mas ele usava, tipo, a religião no sentido, eu sou de uma época que era pecado ouvir música do mundo, que era pecado isso ou aquilo. Então, ele usava dessas coisas para, tipo, eu vou falar para sua mãe que você estava ouvindo uma música que não é crente. Eu vou falar para sua mãe que você estava conversando... Uma ameaça, sim, né? Sim, e tudo como se isso fosse errado. Sim. E não é errado. Eu Sim. vejo hoje que, sabe, tipo, né? Obviamente que a gente tem escolhas, né? E o que a gente ouve e lê... E assiste, influencia no nosso comportamento, mas eu não ouvia nada demais, não eram músicas sensuais, não era nada disso. Então, assim, foi muito ruim, porque foi tudo muito misturado, essa questão, até junto com a religião. Então, era difícil até para eu ver Deus como um pai depois amoroso. Isso que eu ia... Uma das perguntas, né? O como depois realmente viver um evangelho genuíno, né? Sim. Porque hoje eu às vezes vejo muitas pessoas frustradas, pessoas até que às vezes se desviam ou não acreditam mais em Deus, justamente por ter referências de pessoas de Deus que falharam, né? Que colocaram o nome de Deus, o nome do evangelho para às vezes manipular, para fazer o que não devia, né? Então, assim, como a gente tem que ter cuidado, né? Às vezes, inclusive em ambientes assim como igreja, como pessoas de Deus, que às vezes a gente abaixa a guarda até em relação aos nossos próprios filhos, porque você confia, né? E infelizmente, até mesmo dentro do ambiente, pessoas que se dizem cristãs, a gente tem que realmente conhecer muito bem, né? Mas assim, e essa questão de como ele abusou de você e você conseguiu contar isso para sua mãe descobriu, como foi? Na realidade, tipo, foi uma noite fatídica, porque eu sempre acordava com ele indo no quarto, fora as outras ameaças, fora outros pedidos que ele me fazia, normal, acordada. Essa questão mais íntima era mais quando eu estava dormindo e parece que eu sentia algum toque assim em mim, mas quando eu acordava, ele saía correndo do quarto de cueca. E aquilo me incomodava e eu falava para minha mãe, o fulano de tal sempre sai do meu quarto de cueca, tal. E ele ficava muito bravo quando a minha mãe ia falar com ele. Aí ele, tô cobrindo essa menina, tô cobrindo, que ela se descobre, fica passando frio, depois fica doente. Ainda jogava a culpa em mim. Cuidando, Sim, o lobo em pele de cordeiro. Falando sobre igreja é isso, né? Tem o joio e o trigo. E tem o lobo em pele de cordeiro. E ali, uma noite, eu acordei de manhã, na realidade, com o meu shorts cortado na região íntima. Olha que loucura. Só que eu vim de um contexto também religioso que tudo era o diabo, que tudo era demônio, tudo era diabo. E literalmente a minha ingenuidade era tanta, eu tinha acho que em torno de uns 13 para 14 anos, que eu achei que era o diabo pessoa, não usando alguém, né? Sim. E eu, mãe, olha o que o diabo fez. Ela, obviamente, adulta, já tinha uma malícia. Na hora, E aí ela falou assim, sei que diabo foi. Eu sei que daqui a pouco estava a pastora da igreja, um monte de gente, e aí entraram para o quarto, me colocaram para fora com a minha irmãzinha, e foi um tempo ali que pareceu uma eternidade. Aí ela me chamou. E aí quando ela me chama, ela me conta. Aí ela fala, olha, não sei se você sabe o que aconteceu com você, mas assim, você sofreu. E aí ela contou que ela também tinha sofrido isso aos 15 anos. De uma pessoa próxima e tal. Então, né, você sofreu abuso e tal. Tudo que eu mais queria era que você nunca tivesse passado pelo que eu passei e tal. Só que naquele momento, falando até sobre perdão, ainda vindo na linha do perdão, a minha mãe falou assim, agora você vai decidir o que eu vou fazer com ele. Olha que isso, né? Olha que responsabilidade, Então, né? assim, eu acho que ela também, com certeza, ela não tinha maturidade emocional para assumir o lugar dela de mãe. Para fazer o que uma mãe deveria fazer, né? Primeiro, por causa da dependência emocional. Então, como que eu vou me desligar e me desconectar dessa pessoa da qual eu dependo emocionalmente? E outra, eu não consigo entrar nesse lugar de mãe. Hoje eu tenho visto isso, eu tenho estudado muito sobre essa questão da dependência emocional relacionado à maternidade. Porque aí, se a mulher ela tá tão focada no que ela precisa, ela ainda tá lá como criança. Então, uma filha não consegue ser mãe. É diferente a gente brincar de boneca, naquele contexto em que a gente fica, né? Desde criança a gente fica, minha filhinha, pega um ursinho e tal. Obviamente que são contextos diferentes. Então, é como que se a pessoa, ainda com 30, 40 anos que for, ela ainda está naquele lugar da filha, que ainda não foi atendida, buscando ser atendida. Então, ela não consegue ser mãe. Então, ela não conseguiu exercer a maternidade de protetiva,
direcionada, e ela me defender, Sim. e ela, sabe, fazer valer ali o que estava acontecendo e o lugar dela de mãe. Sim. Não conseguiu, então ela jogou para mim, sabe, batata quente, sabe? Tipo, Você jogou vai pra mim. decidir, né? Até- Uma responsabilidade da vida dela, Exato. sua, da família, na mão de uma Exato. criança de 13 anos. E aí eu, por causa do contexto evangélico, cristão e tudo mais, o que eu veio na minha mente? Tem que perdoar. A Bíblia não ensina a perdoar? Só que hoje eu entendo que o Que o perdoar não precisa continuar, exatamente, né? não necessariamente você continua, principalmente numa relação assim. Só que não tinha essas conversas, os pastores não ministravam sobre isso em Sim. púlpito, a gente não tinha esse conhecimento. E ali eu tipo, mãe, se a Bíblia ensina a perdoar, então tem que perdoar. E ela continuou com ele. Só que a mensagem, mais uma vez que eu recebi, foi: você não vale nada. Tipo ele assim, é mais olha, importante. aquele é mais importante do que você. Então, olha, imagina, um abusador é mais importante do que a minha filha, tal. Então, ali na minha cabeça, falando ainda sobre perdão, você sabe que quando eu fui para o processo terapêutico em 2012, que é quando eu tinha 31 anos de idade, que quando começou realmente essa jornada na minha vida, eu não achava que eu precisava perdoar. Por quê? Exatamente por causa da religião. Já estava perdoado, né? Exatamente por causa disso. Eu não achava que eu tinha raiva da minha mãe. Primeiro, minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. Logo depois desse episódio, passado um tempo, ela adoeceu. Lembra? Ela tinha o HIV. Sim. Aí apareceu um câncer e ela ficou muito ruim, por conta até da imunidade. Então, ela veio a falecer. Eu tinha 14 para 15 anos. Então, um ano e meio depois dessa situação, ela veio a falecer. Aí foi quando eu consegui contar para minha tia. E aí a minha tia acreditou, a minha mãe acreditou, claro, Sim, mas não me não... defendeu. Aí a minha tia já botou ele para correr, aqui bom. você não vai ficar e tal. E a gente ficou morando com uma tia minha, eu e minha irmã. E ali foi nesse ponto, nessa situação, quando eu tô lá no meu processo terapêutico, o Senhor me leva a essa situação, né, da minha mãe, desse perdão da minha mãe, de tudo mais. Aí eu falei, meu Deus, que surpresa. Tipo assim, quanta mágoa, quanto ressentimento tinha, sem eu nem imaginar. Porque, pra a aparência mim, externa, né, tava junto, tudo ficou bem, né? Mas por dentro tinha coisas precisando ser resolvidas. E principalmente porque a minha mãe tinha morrido quando eu estava com quase 15 anos. E eu estava com 31 no meu processo de cura, início. Então, assim, na minha cabeça não cabia, né? Falta de conhecimento era tanta que não cabia eu perdoar alguém que já morreu. Tipo assim, parece até, né? No contexto, assim, parecia estranho, pecado. Até pecado, tá falando com morto. Ninguém tá falando com morto, né? Mas, tipo assim... É algo pra você, né? Não é pra pessoa, você vê, né? ela nem estava mais aqui no campo terreno, mas eu estava presa a tudo o que eu vivi com ela. A toda a dor, o trauma, eu estava viva, então assim, o sentimento era meu, então eu precisava liberar tudo isso. Então, ali naquele início foi num contexto mesmo de atendimento, então a terapeuta me conduziu a falar sobre tudo que eu tinha vivido, tudo isso que eu contei para você aqui, só que descrevi em formas mais detalhadas, e aí liberando o perdão. Então, o perdão inicial foi conduzido, vamos dizer assim, ela me conduziu e eu entrei no barco e fui. Só que é o que eu falo, os sentimentos levam um tempo para acompanhar a nossa decisão. Então, o perdão é uma decisão, sim. A gente não vai sentir de perdoar. Você vê, eu nem sabia que precisava perdoar. E precisava. Né? Outros, tipo, falar, ainda não senti, ainda não estou pronta. Não vai estar pronta nunca. Né? Mas, assim, esse falar, esse entrar em contato com a história, esse liberar perdão primeiro falado, depois todo o teu organismo, as tuas conexões neurais, os sentimentos, vai acompanhando essa decisão. E também eu vejo o perdão como camadas, onde a gente vai acessando. Então, primeiro eu perdoo, mas eu não... Primeira atitude, né? Sem ser o sentimento. Que é quando eu falava da minha mãe. Então, eu já tinha perdoado, mas eu ainda ficava assim, mas eu não teria feito assim. Eu ainda tinha muito orgulho e acusação. Eu já tinha perdoado, ok, mas ainda acusava ela, né? Mesmo ela também não viva, olha só. Então, aí, conforme eu fui descendo nessas camadas de perdão, acessando até chegar ao ponto de me colocar no lugar dela. Então, eu acho que a última camada de perdão é quando eu realmente, mas realmente, não da boca para fora, realmente me coloco no lugar. Então, quando eu fiz a jornada dela mentalmente e emocionalmente falando, sentindo que ela pode ter sentido, aquela menina vulnerável, com 15 anos, que também foi violentada. Então, assim, quando eu fui me colocando e sentindo aquilo, eu falei, meu Deus. E
olhando para o cenário de que não havia conhecimento, de que não havia possibilidades como esse podcast tão maravilhoso, onde as pessoas ganham uma terapia através desse podcast, não é? Não tinha. Então, assim, como eu vou cobrar algo de alguém se aquele alguém não tem para me dar? E aí entrou o perdão genuíno, profundo. E você falou um pouco sobre a paternidade, como eu até fiz essa transição de sair, por exemplo, de uma vida religiosa e conhecer Deus no amor dele, foi através de alguém que me ouviu, essa psicóloga. Olha a importância da sua profissão e de pessoas que acolhem. Ela me acolheu como ninguém nunca tinha parado para me acolher. Ali eu vi Deus, ali eu vi o amor de Deus, ali eu vi, ele viu, ele viu, ele esteve comigo e ele está aqui agora para abrir esse caminho para me curar. Então, e eu acho tão lindo isso, né? E assim, o que você está fazendo, porque não é fácil ser vulnerável, né? Não é fácil na frente de uma câmera ou na frente de um monte de pessoas você contar essa história de rejeição, de abusos contínuos, né? Então, assim, até a gente estava conversando vindo para cá sobre o burnout que eu passei e tudo mais, e eu lembro, e você começou aqui falando algo que você gosta muito de conversa, porque muitas vezes a gente é muito mais tocado do que às vezes numa ministração, né? E eu falo que o meu processo de cura começou numa mesa na frente de uma pastora que eu admiro muito, que tem um ministério bem grande aqui no Brasil, comigo me sentindo uma fraude, porque eu estava tendo que tomar uma medicação, e ela falando assim, eu tomo. Essa simples assim, né? Não foi um sermão, não foi uma teologia, foi simplesmente ela abriu o coração dela, de que ela também passava por aquilo. Expor a humanidade. E somos você hoje, frágeis. Né? Só que não é fácil a gente se expor assim. E hoje, assim, você se expondo tantas coisas, né? Só que eu sei o quanto isso é difícil. E eu te agradeço em nome da igreja brasileira, porque nós precisamos ouvir isso. Ainda hoje, que já temos tantas ferramentas, são todas as pessoas que são assim, na sua simplicidade, tão vulneráveis a falar. E como isso traz cura, como, né, assim, nós precisamos de pessoas como você, que sem medo, sem máscara, se expõe, revela profundas, né, feridas que nos trazem cura. E hoje eu vejo assim, o abuso sexual é algo que não é, a gente acha que assim é raridade e muitas vezes não é. Eu atendo mulheres e em sua grande maioria. Eu vejo assim, não sei o que você pensa sobre isso, você falou que tem estudado muito sobre dependência emocional, mas uma das coisas que às vezes eu tenho feito um link é que geralmente muitas dessas mulheres hoje que vivem em relacionamentos assim passaram por abuso. Eu acho que é um momento ali da infância que nós estamos construindo a nossa identidade. Alguém vai lá, abusa, né, violenta, né, e como se você não tem direito a nada. Eu tenho o controle sobre o seu corpo, né? E depois essa menina cresce e muitas vezes ela vai ali casar e daí vem a dependência, homens que maltratam, homens que batem, homens que diminuem como se a mulher fosse um lixo. É como assim, eu faço um favor de estar com você. E você, às vezes, você vê mulheres assim, super bem na sua vida profissional, empresárias, influentes, vivendo um relacionamento desse, você fala, como que essa mulher pode ser tão incrível e não entender isso, né? Então, assim, eu vejo muito disso, da dependência emocional, talvez pessoas que já foram feridas. E uma coisa que eu acho essencial, né? Esses dias estava ouvindo uma ministração e estava falando justamente isso, que quando nós perdoamos, nós rompemos um ciclo. Enquanto a gente verdadeiramente não perdoa, a gente repete aquilo que a gente não perdoa. Mesmo que sejam
em menor escala, né? Como a gente falou, uma mãe abandonou, mas a outra tá ali distraída e não dá atenção. Mas quando a gente não perdoa, a gente acaba perpetuando alguns sentimentos. Às vezes vejo, né, pessoas indignadas porque o pai traiu a mãe ou a mãe traiu o pai e daí não perdoa e daqui a pouco tá ali traindo o marido, né? Então, assim, como o perdão, ele rompe, né? Esse ciclo. E você sentiu alguma diferença, assim, ó, desse processo de eu realmente perdoei? A diferença é sua em relação às suas filhas? Ou você já estava trabalhada nessa questão? Com certeza, porque eu falo que parece que quanto mais a gente perdoa, mais a gente se sente perdoado. Sim. Então eu carregava muita culpa também das minhas falhas maternas. E à medida em que eu ia perdoando a minha mãe, parece que eu também ia me colocando nessa balança de tipo assim, poxa, eu também não feri intencionalmente, eu também não machuquei porque eu quis. Fiz meu melhor, Exatamente, né? porque eu carreguei. Primeiro foi assim, a Marcas. culpa da minha mãe, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mãe. Aí depois veio, a culpa é minha. E aí eu já pegava o chicote e foi por alguns anos, até no início do meu processo, assim, me vendo como uma mãe muito pior do que eu fui. Meu marido falava, mas você tá exagerando, não é assim? Você era presente. Aí eu via as fotos e os vídeos, eu olhava assim, realmente, nossa, não era tão cruel assim como... Porque às vezes a gente exagera com a gente. Se cobra demais, né? Exatamente. Mas sim, eu sei os pontos em que eu falhei. Mas eu fui aprendendo isso, a também me perdoar e a também entender que eu não tinha recursos para fazer diferente. E essa foi uma coisa importante. Porque enquanto a gente tem culpa, Milena, a gente não consegue avançar. Assim como enquanto eu não perdoo, eu não consigo romper, quando eu tenho culpa, eu também não consigo avançar. Porque eu fico só ali naquele movimento da culpa sem conseguir fazer diferente. Quando eu vejo, eu estou de novo cometendo o mesmo erro para alimentar, inclusive, o meu vício da culpa. Então, quando eu também me perdoo, quando eu também rompo com essa culpa, aí eu estou pronta para encarar, de fato, as consequências dos meus erros e tentar fazer diferente. Então, assim, isso fez toda a diferença. Onde, depois que eu perdoei a minha mãe, eu passei a me ver, eu tipo assim, olha lá, eu não sou tão, assim, muito diferente da minha mãe, não. Ok, foram situações e contextos diferentes, mas se a gente pegar a mesma raiz, é igual, aqui a repetição também foi aqui. Poxa, eu também não consegui, por exemplo, eu e meu marido, ele também veio de um contexto que perdeu a mãe aos 7 anos de idade e o pai aos 17. Então, eram 2 perdidos, 2 feridos, tentando criar uma família. Então, nós erramos muito, sem conhecimento dessas questões emocionais, sem recursos para poder pagar, né, uma terapia e tudo mais. Então, a gente errou muito. Então, a gente brigava muito e aí a nossa filha, quando via as nossas brigas ou ouvia, se sentia o quê? Abandonada. Então, olha, situação totalmente diferente, porque eu nunca vi minha mãe brigando com alguém por não ter tido uma relação de marido e mulher, a não ser com meu padrasto, isso sim eu vi na adolescência, mas antes, não vivi na minha infância num contexto familiar em que eu via pai e mãe brigando para eu me sentir assim. Então o contexto foi totalmente diferente, mas o sentimento da minha filha foi o mesmo, de abandono. Os meus pais estão brigando, os meus pais estão ele por eles. E eu? Quem está por mim? Quem me vê? Quem se importa comigo? O que vai ser de mim se eles se separarem? Sabe? A questão da criança, do medo. Então, quando eu fui enxergando essas coisas, foi isso que eu te falei, de tipo, quem sou eu para julgar minha mãe? Então, aí, mais perdão para ela e mais eu entendendo o caminho que eu precisava trilhar de fazer diferente. Aí eu precisei trilhar esse caminho de auto-perdão também, de eliminar essa culpa para eu amadurecer e estar pronta para falar, filha, vamos juntas agora nessa jornada. E tem sido 10 anos nessa jornada com a minha filha mais velha, até te falei que a gente está numa fase agora mais final, vamos dizer assim, porque a gente vai mudando as estações na maternidade. Uma coisa é como eu me relaciono com uma criança, um bebê, outra coisa é uma criança de 5 anos, outra coisa é um adolescente e outra coisa é um filho adulto. Sim. Como se relacionar com um filho adulto quando ainda teve coisas que não foram faladas. Então, hoje eu estou nessa fase de falar, filha, pode falar, porque por muito tempo ela reprimiu e guardou algumas dores, até por conta do meu comportamento de culpa, porque ela via que eu me culpava. Pra não te ferir, né? Minha mãe já se arrebenta de culpa, eu vou jogar mais culpa nela? Então agora eu tô pronta, tipo assim, não é sobre culpa, é sobre o que aconteceu, é sobre aceitar e pedir perdão e você liberar perdão pra gente ir construindo novos capítulos a partir daqui. E é interessante, né? Você fala que a sua mãe, ela se converteu.
Só que apesar de salva, né? Sim. Ela acabou partindo dessa terra sem viver uma vida plena, Sim, sim. né? Que o Evangelho nos traz e que a cura nos traz. E às vezes eu vejo muitas pessoas entrando na igreja achando que terapia é bobeira, que esses encontros de cura é bobeira, porque Jesus fez tudo novo, né? E tudo novo se fez. Só que existem muitas pessoas hoje salvas, vão para o céu, vão ter uma vida lá com Deus, mas que aqui nessa terra não conseguem desfrutar uma vida feliz porque não teve cura. Né? Então, assim, como é importante a gente sair desse lugar de religiosidade, né? Porque como a gente começou falando, assim, forte não é quem não precisa. Forte é quem vai lá e sabe abrir suas dores e pedir ajuda e mudar e poder viver uma vida boa, poder mudar a vida dos filhos, poder ter uma família feliz aqui na Terra, porque Deus também quer isso. Sim, sim, né? Até porque nós nos tornamos referências. Sim. Né, a pessoa que quer ir buscar a Deus, ela não vai falar, poxa, essa família está tudo arrebentada, eu vou lá na igreja dela. Não é isso. Sim, exatamente. Né? E o que você acha sobre isso hoje na igreja em relação... Eu acho que já tem tido mais, assim, pessoas entendendo isso. Mas ainda é bem comum vermos pessoas que acham que não é necessário esse tipo de trabalho que você faz, que eu faço. Como você vê isso hoje? Hoje eu vejo como etapas. A salvação é aquilo que a gente não faz nada para obter. A salvação é um dom dado a nós pelo Senhor Jesus, é a graça, o favor imerecido, é o ato de Jesus na cruz que nos presenteia com essa salvação, com essa nossa vida eterna, com essa reconexão com o Pai. Agora, o processo de santificação, nós precisamos trilhar. Aí é responsabilidade nossa. Então, as pessoas, elas colocam tudo no mesmo pacote da salvação. A salvação, o Senhor foi lá e fez aquele ato por nós. Agora, a santificação é um processo que nós fazemos. E a cura emocional entra na santificação. Então, falando, né, de uma forma que as pessoas que são cristãs entendam, a sua cura faz parte do seu processo de santificação. Então, olha a diferença quando a gente entende isso. Sim. Porque senão a pessoa fica achando, balela, esse negócio de cura. Não, quanto mais você se cura, mais próximo do Senhor você se torna, melhor mãe você se torna, melhor pessoa, ser humano você se torna, ou seja, mais santificada. O que é ser santo? Ser separado, ser diferente, estar mais próximo de quem Jesus é, entende? Sim. Então, se eu não me curo, como que eu vou conseguir fazer diferente? Porque eu repito o padrão. Se eu não me curo, eu repito o padrão. Se eu repito o padrão, eu vou continuar cometendo os erros que os meus antepassados vinham cometendo. Então, eu vejo muito dessa forma, mas, infelizmente, as igrejas realmente, elas ainda têm grande parte dessa visão, de que eles, acho que mistura a santificação no bolo da salvação e acha que é isso. Né? Tipo, Jesus já fez tudo, então eu cheguei na igreja e não preciso fazer nada. Então, peraí, tem uma longa estrada, uma longa jornada para você fazer, né? Então, eu acho que quando a gente vê dessa maneira, a gente entende também o nosso processo do que a gente precisa fazer. Agora, interessante, nenhum dos processos que eu vivi nesses últimos 13 anos, desde 2012 que eu estou nessa jornada, foi sem a dependência do Senhor. Então, sim, a terapia é extremamente importante, livros são extremamente importantes, cursos, workshop, conferências, enfim, buscar mesmo, a gente obter conhecimento, estar mergulhada nesses ambientes, estar se conectando com pessoas como você, mas não colocar toda a força em você. Então, eu me lembro até quando eu fui na psicóloga, na verdade a psicóloga veio até mim, aqui Deus escolheu, ela veio até mim, e no final de um culto ela atendia voluntariamente na igreja, eu não sabia que ela atendia, porque eu tinha conhecido ela por via de outro ministério, e ela perguntou como eu estava, e as minhas lágrimas só desceram de tanto que eu chorei, e ela, você não quer vir terça-feira para conversar? Então ela que foi essa primeira pessoa... Cuidado de Deus, sim, né, na sua vida. Que me ouviu, que me acolheu e tal. E ali foi o início desse processo de cura, né? E aí quando ela me acolheu e tudo mais, meu Deus, o que eu fiz? Ela vai me salvar. Ela vai me dar uma receita. E eu era tão infantil na minha cabecinha. Depositou tudo nela. Porque eu achava mesmo que tinha uma receita. Que ela ia me mandar assim, olha, você tem problema com se amar, você não se ama? Então vamos lá.
Todos os dias, durante 21 dias, Faça você isso. vai olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu me amo, eu me amo. 55 vezes. Como se fosse assim, né, Milena? Então, eu sim coloquei toda a força nela. E ali eu aprendi uma lição. No terceiro encontro, eu já estava pensando em desistir. Porque a gente que tem muitas dores, a gente é igual a criança, volta a Deus. Eu sempre falo muito da criança, porque é sempre o movimento da criança enquanto não se torna adulto aqui dentro, né? Emocionalmente falando. Aí, a criança fica sempre o quê? À espera de que o outro faça. O bebê está à espera do leitinho, a criança está à espera de alguém que faça alguma coisa. Então, a criança, ela está sempre esperando do outro. E ali eu esperava que ela fizesse algo por mim. E como não tinha acontecido nenhuma mudança, gente, imagina, com essa história de vida, com 3 encontros, ia ter que mudança ainda. Então, assim, olha que desespero, a pressa. Sim. Sabe, a gente também que vem desse contexto de muitas dores, a gente às vezes é muito ansiosa. Sim. É porque você já conviveu com a dor tanto tempo, eu quero me livrar rápido, né? Eu falava muito antes, agora já não dá pra fazer essa piada. Eu falava assim, que é igual quem quer emagrecer, que quer tomar uma injeção e ficar magrinha. Agora já tem. Agora já tem. Não tinha, né? Mas a gente às vezes realmente, uma semana antes do Natal, você vai na nutricionista, quero emagrecer 20 quilos até o Natal. Emocionalmente falando, ainda não vi esse processo da injeção. Mas agora, fisicamente, até nisso aí já chegou. E aí ela falou assim pra mim, Roberta, foi muito forte isso. Eu não posso fazer nada por você, só o Espírito Santo. Porque ela é uma cristã e ela atendia no contexto voluntário dentro da igreja. E aí, na hora, eu pensei assim, ixi, coitado de mim, sabe? Então, eu tô na roça. Tô na porque mesa, o Espírito Santo né? já tem, tipo assim, eu já tenho, já vou pra igreja, já dou meu tava dízimo. pedindo isso. Não... Alguma coisa tá errada. Mas aí, quando eu cheguei em casa, refletindo sobre isso, ainda meio desconfortável, porque quando a gente recebe um confronto, a gente fica meio digerindo aquilo, né? E aí eu, como assim? Como assim? Se o Espírito Santo não fez, então não vai fazer e tal. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, você não me dá espaço. Eu preciso de espaço dentro de você. E aí eu orei, abrindo o coração e falando, Espírito Santo, então entra em cada canto escuro da minha alma e mexe o que tiver que mexer. E aí começou mesmo o processo a partir dali, porque eu abri o meu coração. Então eu sempre falo que é o casamento perfeito entre um atendimento terapêutico e a nossa vida com Deus. Então, era junto, tanto que as pessoas hoje procuram ela, porque leem o livro, e eu preciso ir com ela, porque aconteceu na vida da Roberta Sara, vai acontecer na minha vida. Aí ela fala assim, mas você vai fazer o que a Roberta Sara fez? Porque assim, eu ia com ela uma vez por semana, 1 horinha por semana, mas toda minha semana era buscando o Senhor, eu acordava mais cedo, eu clamava ao Senhor, eu jejuava, eu botava louvores, eu lia a palavra de Deus, eu lia devocionais, eu assistia pessoas, testemunhas. Então, sabe quando eu mergulhei? Tipo assim, eu assumi assim, sabe? A responsabilidade, isso, né? Exatamente. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar dessas 3 esferas, né? Exato. Não adianta eu só na esfera espiritual achar que as minhas emoções vão ser curadas e nem também trabalhar só as emoções, porque nós temos o espírito, né? E nós precisamos, acho que sem Deus, assim, nenhum processo é completo, né? Como é importante. Porque Ele é o nosso Criador, então Ele sabe, inclusive, até onde a gente pode ir em cada estação. Por exemplo, são 13 anos que eu estou vivendo isso. Hoje eu estou vivendo curas que eu não imaginava viver lá no início. Por quê? Porque é uma jornada. E aí, às vezes, a gente... Até a vinda, né, de Jesus vai ter coisa para ser trabalhada, né? E aí tem hora que eu falo assim, Senhor, mas por que o Senhor não trabalhou isso já lá atrás? Porque eu não tinha estrutura. Porque é como um bolo, é como um processo, você precisa colocar algumas coisas antes, né? Sei lá, você não pode fazer o recheio ou a cobertura do bolo antes de fazer a massa ir pro forno. É como se a gente quisesse tacar, sei lá, o chantilly enquanto a massa ainda tá mole, enquanto você ainda tá só com o ovo. Então, é mais ou menos assim, né? A gente tem que viver esses processos e ir permitindo o Senhor ir fundamentando. Então, Ele vai nos direcionando. Agora, sim, Ele usa ferramentas, sim, pessoas... a terapia, livros e... né? E assim, mulheres que já foram abusadas, geralmente têm uma dificuldade, muitas vezes, no relacionamento sexual conjugal. Não sei se você passou por isso ou não. Muito. E como romper isso? É um processo. Porque muitas, né... sentem dor, porque remete lá ao abuso, né? E às vezes ela quer ter o desejo pelo marido, quer ter aquele,
né, o relacionamento, mas muitas vezes não consegue. Como romper, como curar isso? Primeiro começa nesse falar mesmo. Então, se eu não falo sobre o que eu vivi, eu não curo. Então, primeiro é o falar. O lugar da fala, como foi esse abuso, é entrar em contato de novo com esse sentimento. Obviamente, dentro de um contexto terapêutico, ou com uma mentora, conselheira, pastora, preparada para aquilo. Então, não é uma coisa de eu sair falando para qualquer pessoa. Senão só aumenta a dor e o trauma, né? Então, assim, é ter o lugar de escuta. Então, primeiro eu falo. Eu entro em contato com aquilo que me gerou aquele desconforto e tudo mais. Aí eu decido liberar perdão. Então, eu vou trabalhar o perdão para o meu abusador, para o meu ofensor, para aquelas pessoas. Depois, eu preciso fazer um processo importante de desmembrar as figuras que eu associei ao abusador. Isso é muito importante. Então, será que eu associo o meu marido ao abusador? Será que eu associo um chefe? Será que eu associo um pastor? Então, a gente precisa ir desmembrando. Agora, trazendo intimamente para a relação sexual, que foi a sua pergunta, então, o meu marido. Então, naturalmente, a gente vê pela figura masculina. Então, o cérebro, ele faz essa transferência de uma maneira inconsciente. Então, aí a pessoa precisa entender que o marido dela não é aquele abusador. O marido dela não vai tocar ela da maneira que um abusador tocou. Então, aí tem que, todo tempo, a gente precisa estar trabalhando. Então, é você contar uma nova história. Porque o que acontece, como o cérebro ele faz essa associação de uma maneira inconsciente, então ele incorpora o marido naquela história. Quando a gente nem conhecia o marido naquela história. Eu, por exemplo, conheci o meu marido aos 16 anos de idade e os abusos que eu sofri foi até 15 anos. Então, olha que coisa que... É como se eu incorporasse o meu marido num tempo em que eu nem o conhecia. Então, eu preciso tirar ele dessa história e eu preciso contar uma nova história. Olha, o meu marido, ele me ama, o sexo é bom, foi feito por Deus. Aí eu preciso ressignificar o sexo. O que é sexo para você? É muito subjetivo, para cada pessoa é um. É assim como a morte, é assim como a maternidade, é assim como a paternidade, vida, trabalho. A gente tem as nossas subjetividades no sentido do que aquilo é para mim. Então eu preciso perguntar, o que é sexo para mim? Neste momento, sexo é dor, sexo é só homem e tal. Então, eu tenho que ir desconstruindo. Por isso que a terapia é importante, porque é esse lugar do falar. Para ressignificar, né? Que não é numa sessão. Então, eu vou falar sobre sexo, quantas sessões for necessário, para, junto com uma boa terapeuta, ir desmistificando. Não, peraí, será que você não está vendo de uma maneira ainda focada no passado? Então, é trazer o que aquilo representa para a pessoa agora, na vida atual, e construir uma nova história a partir daí, do que é aquilo. Então, foi isso que eu fui fazendo. Outra coisa importante é a gente se perdoar. Porque quem sofreu abuso sempre se culpa. Por que eu não gritei? Por que eu não falei? Por que eu não saí? Por que eu permiti? E o abuso, ele é tanto cadeia no sentido espiritual como emocional, onde muitas pessoas paralisam. Eu mesma nunca me defendi, paralisei. E aí fica aquele... Outras pessoas também... Vou ser bem delicada para falar aqui, tá? Porque, assim, é inconsciente, óbvio. O nosso corpo, ele foi feito para sentir prazer nas áreas erógenas. Então, o que acontece? Sentir um prazer. Sente prazer. É tocado, sente prazer. Então, aí a gente se culpa porque sentiu prazer. E muitas se apaixonam pelo abusador. Sim. E até entra um pouco nessa questão já da dependência, né? Vamos pensar ali numa criança que às vezes não foi rejeitada pela mãe, teve pelo pai, às vezes não se sente vista, não se sente amada. E daí vem uma pessoa que geralmente são encantadores, né? São. Sabe lidar, brinca, compra um presente e vai começando assim, a criança... eu sou vista, eu sou amada. Ela ainda está descobrindo, né? A ideia de amor é representada dessa forma. Por isso que muitas se submetem a relações abusivas depois, porque é a ideia de amor que ela conhece. Amor é isso. É normal me tratarem dessa maneira. Porque foi como eu conheci o amor. Então, aí precisa se perdoar. Se perdoar ou por ter sentido prazer, ou por ter gostado, ou por não ter se defendido, ou por até ir atrás. Então, porque aí depois fica, às vezes, um jogo de que a própria pessoa... Já ouvi muitas histórias assim, depois era eu que procurava o meu abusador. Ou a questão também de a pessoa perdoar o seu corpo, fazer as pazes com o seu corpo. Sabe que tinha uma área do meu corpo que era, para mim, assim, que era muito a área onde o abusador... Tocava isso, eu acordava acordada conscientemente, onde ele mexia muito, assim, manipulava muito. E para mim era sempre
ai, sabe aquela Sim. coisa, né? E aí eu precisei fazer as pazes com essa parte do meu corpo, né? Escrevi até uma carta para essa parte do meu corpo, assim, abençoando, liberando para sentir prazer com o meu marido, da maneira certa e tal. Então, assim, são vários processos que para uns pode ser um caminho, para outros, mas sobretudo é isso, é falar, é liberar perdão para o abusador, é liberar perdão para si mesmo, é ressignificar o que é o sexo, trabalhar o seu corpo, as áreas que foram machucadas, trazer, né, esse novo lugar e pedir para o Senhor para que renove, para que, eu falo assim, que traga algo que nunca aconteceu, talvez. Sim. Eu lembro de ter atendido uma paciente que ela fala, mas eu nunca senti prazer. Falou, nunca tive, assim, um orgasmo, que tipo, meu Deus. Sim. Então, assim, às vezes não é nem restaurar, às vezes é construir o que nunca foi construído, às vezes é viver algo que nunca foi vivido. E aí eu sempre instruo, além de tudo isso que eu estou falando, também pedir para o Senhor, porque o nosso corpo é de quem? É do Senhor, é templo do Espírito Santo. Então, ele fez isso, não é o que ele fez, é como dizem, né? Deus criou tudo, aí na hora de criar o sexo, aí ele falou, não, agora é como... Não é tudo, né? Tudo, exatamente. Então, ele também tem alegria em nos proporcionar prazer no casamento santo e certo e tudo mais. Então, ele contribui com essa jornada também. Eu quero reforçar isso que ela falou aqui, que eu acho muito importante, porque eu realmente vejo muitas mulheres presas na culpa, né? Não só mulheres, porque homens também são abusados. E nessa questão do se sentir culpado porque gostava do abusador, porque sentiu prazer. O seu corpo, ele é fisicamente preparado para isso. Então, é natural que você possa ter sentido um prazer em ser acariciado em certas partes. E também, muitas vezes, você ali, nessa idade, não tinha maturidade para saber o que era amor, para saber que você estava sendo violada, né? Então, assim, muitas vezes vai surgir esse sentimento em relação ao abusador. Mas isso não significa, de forma nenhuma, que você buscou ser abusada ou que você foi culpada, você era simplesmente uma criança que não tinha nenhuma estrutura emocional para saber lidar com essa situação, você tinha que ter sido guardada. Então, você foi abusada, não é sua culpa, né? Então, assim, entenda isso, porque muitas vezes mulheres, pessoas vivem nesse lugar de que a culpa foi minha, mas a culpa não foi sua, né? Se perdoe. E assim, você falou aqui sobre perdoar o abusador. Como fazer isso na prática? Porque né, é natural até você falar assim, não merece, né? E tudo mais. Como perdoar essa pessoa que fez tão mal para você e que ainda hoje muitas vezes nós vivemos impactos desse abuso? Como perdoar? Não é fácil mesmo, porque pai e mãe a gente entende, se coloca no lugar. Eu acho que, primeiro, como eu disse, a decisão mesmo. Não adianta que no início a gente não vai conseguir sentir e se colocar no lugar dele, não tem como, porque é uma coisa incabível, é uma maldade assim, absurda contra principalmente uma criança, uma violência, né? Roubar a inocência, roubar a infância de uma criança. Então, são muitos prejuízos envoltos do abuso. Então, a gente segura na mão de Deus em primeiro lugar e obedece o que a palavra nos ensina, entendendo que não é sobre ele. Não é sobre o abusador, ou seja, quando eu perdoo, eu não estou concordando com o que ele fez, eu não estou amenizando o impacto daquele sofrimento ou prejuízo na minha vida, mas eu estou me libertando. Eu estou liberando a minha vida e a minha geração. Eu estou libertando a minha casa. Então, quando a gente começa a pensar assim, fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim. E muito pedindo ajuda para Deus mesmo, Espírito Santo. O Senhor perdoou o pecado da humanidade. Todos esses pecados e muito mais. Então, só o Senhor pode me capacitar a perdoar uma pessoa que fez um ato tão horrendo assim. Então, realmente eu acredito que esse perdão em relação a um abusador, a um assassino, por exemplo, alguém que tirou a vida de um filho, alguém que inconsequentemente bebeu e houve um acidente e perdeu a vida. Então, são lugares mais difíceis para se perdoar. Então, acho que a gente tem realmente esses tipos assim de perdão, tem que ser com essa ajuda divina, com esse sobrenatural, essa ajuda mais, sabe, mais fortalecida. E além disso, a gente também entender que todo abusador já foi abusado.
Isso sim, todo. Nem toda pessoa que foi abusada se torna um abusador, mas que todo abusador foi abusado sim, porque ele está o quê? Repetindo o que ele recebeu. Ainda que tenha sido abusado emocionalmente, psicologicamente, não necessariamente sexualmente, na mesma área, né? Porque existem 4 tipos de abuso. O físico, que é a violência, a agressão mesmo, o emocional, psíquico, de palavras, verbal e o abuso sexual, né? Então, assim, são vários tipos de abuso que são cometidos. E também, Milena, uma coisa que me ajudou muito depois, né? Eu fui nessa liberação de perdão como uma obediência mesmo ao que a palavra ensina. Mas depois eu fui passando a entender que o mal, ele acontece por causa do pecado. Então, a gente começa a direcionar a nossa indignação não para o ser humano, mas para o pecado. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais do mal. Então existem, né, vamos dizer, esse universo aí maligno que está ao redor das pessoas, e as pessoas são tão fracas emocionalmente e espiritualmente, e fruto também de pecados que elas sofreram na própria vida e na história delas, porque pecado no grego original, a palavra é errar o alvo. Então, se não tive um pai e uma mãe que me protegeu, esses pais erraram o alvo. E aí eu acabo sendo fruto desse pecado que foi cometido contra mim. Então, é o que a gente vê desde o Éden. Fruto, a consequência, Êxodo vai falar que até a 3ª e 4ª geração são alcançadas na maldição por conta desse pecado. Então, hoje eu consigo direcionar muito mais esse olhar daquilo que é ruim, daquilo que é a maldade contra o pecado. Isso é trabalho do pecado, não é aquela pessoa. Então, eu acho que a gente separar, assim como eu falei sobre separar o marido do abusador, é também separar o pecado daquela pessoa que não tinha, né, a estrutura psíquica ou emocional para poder dar conta daquilo, enfim. Não que justifique de maneira alguma. Eu continuo lutando contra o abuso, eu continuo sofrendo algumas consequências, né, me curando de alguns prejuízos, mas eu consigo ver dessa maneira hoje, para ficar mais leve. Uau! Que delícia de conversa, né? Eu ficaria aqui a tarde toda, mas eu não quero prender muito a Roberta, porque ela ainda vai ministrar hoje para as mulheres. Mas, assim, quanto aprendizado, né? O como eu sou grata a Deus por poder ter tido essa oportunidade, por estar aprendendo, por pessoas como ela que realmente mostram sua vulnerabilidade, mostram sua história. Não é fácil, né? Muitas vezes a gente expõe isso. Quantas pessoas até hoje sofreram e não conseguiram nem tocar no assunto. Então, não é fácil a gente ter pessoas, né, que falam abertamente sobre isso. Então, que você também sempre lembre, quando for abençoado por pessoas, seja na internet, seja numa ministração, de estar orando pela vida dessas pessoas, porque não é fácil, às vezes, a gente se colocar na frente de batalhas, de lutas, né, e trazer cura para a vida de outras pessoas. E eu quero agradecer mais uma vez por esse bate-papo tão especial, né? Quero também trazer para vocês, gente, busquem lá esse livro. Tem outros livros dela, ela tem a mentoria, né, que ela dá ali através das plataformas. Eu tenho certeza que será um divisor de água na sua vida, que trará cura. Então, busque lá esse livro, outras ferramentas, siga ela no Instagram. E eu quero te pedir para finalizar com uma mensagem para quem nos assistiu até aqui. Obrigada primeiro pela honra, pelo convite, por esse tempo tão precioso. Você também é uma mulher que tem feito a diferença na nossa geração, que tem se levantado para falar algo tão importante como o seu livro aborda, na questão da gente se reconquistar, da gente se resgatar, porque às vezes a gente está tão preocupado sempre em resgatar o outro, em ajudar o outro, e a gente esquece de nós. E como lá no avião, quando a gente está, eles ensinam que primeiro a gente coloca em nós, para depois no outro. Então, que trabalho incrível que você tem feito. E eu falo que é a esfera mais difícil, né, Milena? Sim. Porque parece que quando é a gente com Deus, a gente faz pelo Senhor. Quando é a gente pelas pessoas, a gente faz pelas pessoas. E quando sou eu por eu mesma? Né? Eu acho que eu tenho sentido na minha própria jornada nesses anos que essa é a esfera assim, mais difícil, né? Mas então, parabéns por esse trabalho, que Deus continue usando esse canal, essa plataforma para abençoar outras pessoas. E você, que foi abençoado através desse podcast, através desse episódio, você precisa compartilhar. A marca do chamado que Deus me deu é saradas para sarar.
Tem um versículo que diz assim: com a consolação que nós recebemos, que possamos consolar outros que estão passando pelo mesmo que nós passamos. Então, se você já trilhou um entendimento aí numa área da sua vida, se você já trilhou um caminho de cura, compartilhe com outras pessoas. Primeiro através desse vídeo e depois através de algo que você possa fazer, como dar os seus ouvidos para uma escuta, ou indicar uma psicóloga para alguém que seja, ou passar esse vídeo, ou emprestar um livro. Às vezes é tão pouco que a gente pode fazer. E você que ainda, de repente, ouviu esse podcast e falou assim: meu Deus, mas eu ainda nunca trilhei esse caminho, mas eu não sei nem por onde começar. O que eu quero dizer para você, o que conta não é como começou, mas sim como vai terminar. Hoje você está aqui ouvindo a minha história e podendo ver que o Senhor me ajudou nesta jornada, nessa caminhada, mas Ele também foi me direcionando a buscar conhecimento. Então busque ajuda. Não tem problema nenhum de você, sabe, se ver fraca. Na verdade, quando nós estamos fracos, é o que o Senhor nos faz forte. Então, busque uma ajuda terapêutica, busque ajuda, seja na comunidade. Faculdades de psicologia fornecem também atendimento gratuito se você não pode. Se movimenta, faça a sua parte, que com certeza Deus fará dele, tá? E perdoe as pessoas que te feriram, trilhe esse caminho de transformação, porque eu tenho certeza que você é muito mais do que você imagina ser, que você pode muito mais do que você imagina que pode realizar nessa terra. A sua vida não é algo que não deu certo, não é um escorregão, não é um aborto que não deu certo, não é algo que os seus pais não quiseram. Você é fruto e plano do seu Criador. E Deus tem algo muito poderoso através da sua vida. É só você permitir. Obrigada. Uau! E é isso aí. E ela aqui falando, né, a sua vida não, de um aborto e tudo mais, às vezes a gente fala, vamos voltar lá no passado. Muitas pessoas voltam, né, fui rejeitada e eu quero te trazer hoje. Vamos voltar à origem? Porque a origem começou em Deus sonhando com você. Antes mesmo da sua mãe, do seu pai ali te conceber, Deus sonhou com você, sonhou com a sua vida, já tinha todos os seus dias escritos. Então você é preciosa e você foi sonhada com um Deus Todo-Poderoso. Quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. E se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Até a próxima e muito obrigada.